Boa tarde, pessoal. Então a gente vai para a nossa última aula, né? Então, do ano com relação ao RNA e DNA, certo? Então eu agradeço desde já a presença de cada um de vocês, que Deus abençoe. E no término dessa explicação, nós teremos também uma atividade avaliativa, valendo de 0 a 10, tá certo? Então vamos começar, né? Então, continuando a falar sobre o RNA, então a gente vai lá de novo para Substâncias da Vida, DNA, página, não me lembro a página, 35 a 49, mas a gente viu nas últimas aulas o seguinte, que esse DNA, ele tem uma característica de hélice dupla, né? Então ele tem duas fitas, na qual tem as substâncias que são interligadas por pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio ligam as substâncias de DNA, que são citosina, guanina, adenina e timina. Então a gente viu que elas são unidas pelas essas bases nitrogenadas. É como eu falei, Aguinaldo liga com Timóteo, quer dizer, a adenina se liga com timina. E Gal se liga com Costa, quer dizer, guanina se liga com citosina. Então a fita dupla forma o DNA. A fita simples, que é essa única aqui, é o RNA, né? Como a gente está vendo. E o RNA, ele tem características parecidas. Aí, no caso, substitui a timina no RNA e é unido pelas bases nitrogenadas. Quem é? A uracila. Então, eu falei que A se liga com U e G se liga com C. Né? Aí eu falei que a fita de DNA, ela é um complemento. Quando se está faltando um pedaço dessa fita, quem é que complementa? No caso, quem é que se liga a ele? É o RNA. Então o RNA se liga, se duplica, formando um novo DNA. E assim por diante. Aí tem o RA mensageiro, o RA transcriptador, que ele vai criar, né? E vai criar nova fita de DNA e organizar essa fita, certo? Então, o RNA ele serve como uma chave, na qual liga o DNA que manda as informações trocadas, né? E nesse caso, como eu falei para vocês, é a que vai fazer as características do teu rosto, da tua boca, né? Então a cor dos teus olhos, tudo isso, certo? Continuando aqui. Então agora a gente já vai entrar numa parte mais nova, né? Que eu não falei na última aula. Que era o seguinte. Que o RNA, pessoal, passando por outro slide, ele pode servir de transcrição dos códigos de DNA. E são copiados, então eles vão fazendo uma cópia, que é chamada RNA mensageiro. Como é que isso ocorre? Nós temos a fita de DNA, certo? E nessa fita de DNA, quando às vezes sobra uma ponta, e essa ponta não tem ainda uma decodificação genética, precisa se fazer uma cópia, certo? Aí às vezes o corpo ele necessita copiar. Para quê? Para dar as tuas aparências. Aí o primeiro passo, o que acontece? O DNA se desmancha, parte de sua espiral se abre, então esse DNA, que era aquela hélice heliocoidal, ela vai se desmanchar um pouquinho, ela vai se abrir, com a quebra das pontes de hidrogênio. Então, no caso, aquelas pontes que dão a sustentação da guanina, timina, adenina, elas vão se abrir, elas vão se quebrar. E as bases acabam ficando expostas, então elas ficam em aberto aqui, ó, tá vendo? Ó? Elas se abrem, tá certo?
No segundo passo, o que é que acontece para a formação desse RNA mensageiro? Uma enzima chamada RNA ou chamada polimerase, né? O que é a polimerase? São a enzima da uracila que está se juntando, né? Colocando os pares de adenina e uracila com guanina e citosina. Então, o Agnaldo, vocês se lembram que eu falei que vira cachorro e a adenina se junta com timina. Então, essa fita aqui, essa parte da fita corresponde a quem? Ao DNA. Mas como ele precisa se duplicar e ele se rasgou, ele se soltou dessa outra parte, o que é que ele vai fazer? A fita de RNA, que é essa aqui, ela vai entrar no meio e aí ela vai tentar se duplicar. Aí isso daí é chamado RNA mensageiro, certo? Aí então, como o RNA não tem a timina, qual é a substância que é trocada? Pela uracila. Então a timina que tem no DNA é substituída por quem? Pela uracila. Certo? Então tá aí. Aí na terceira parte, como as bases nitrogenadas só podem combinar de duas em duas, então como é duas em duas? Essa parte se liga com essa parte se liga com essa parte se liga com essa com essa e assim por diante. Então somente duas substâncias vão voltar a se unir de novo através das pontes de hidrogênio, certo? Então aí o que ocorre é a chamada polimerase, certo? Que a quebra é formado e junta-se de novo, certo? No quarto, o novo filamento se solta como RNA mensageiro. Então, essa fita aqui, ela se solta, forma-se de novo DNA e isso daqui se torna o quê? O RNA mensageiro, que vai servir de informação duplicada, né? Para você ter o quê? Mais células que dupliquem aquela composição, certo? Então no DNA vai se produzindo. Aí forma a cor do teu olho, a cor da tua pele. É como eu falei, são portas, o DNA, que tem um material genético, então aqui as portas, e o DNA é como se fosse uma chave que abre e que fecha com o tempo. E as células param de produzir, certo? Então isso daí é RNA mensageiro, que ocorre o que é a chamada polimerase, né? Então enzima chamada RNA polimerase se une à fita de DNA, certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no privado, tá certo? Então vamos passar para frente que o nosso vídeo tem que ser pequeno, né? Continuando. Aí na aula passada eu já comecei a falar sobre isso, né? Aí na aula passada eu disse o seguinte, que dentro de uma célula, estão lembrados do ovo, que o ovo também pode ser uma célula, né? Então dentro dessa célula é onde vai ficar o DNA. E aonde fica esse DNA? No chamado cromossomo. Então, o cromossomo é onde fica esse DNA, certo? Então, nas extremidades vai estar o quê? As informações genéticas, que traz as tuas características herdadas do teu pai e da tua mãe, né? Eu até falei que a gente herda 23 pares do pai e 23 pares da mãe. Aí eu falei o seguinte, que dá um total de 46 pares, né, de cromossomo. Nesse total de 46 pares de cromossomo,
porque não deu para escrever ali. Vai ter 44 pares que são autossomos e 2 pares de cromossomo sexual. Então eu falei o seguinte, 44 autossomos. O que é esse autossomos, professor? Autossomos é onde está a tua bagagem genética. Quem vai definir os outros 2 é o cromossomo sexual. Então o cromossomo sexual para a mulher é representado em X. Então X representa a mulher e Y representa o homem. Então, se por exemplo tiver 2 cromossomos sexuais XX, então pode nascer o quê? Mulher. Mas se tiver o cromossomo XY, pode nascer o quê? O homem. Então, na característica do reino animal, o ser humano, quem define o sexo dele é o homem, certo? Então, o sexo é definido pelo homem, através do cromossomo Y. Se o homem for dominante em relação à mulher, que vocês vão ver genética lá no terceiro, aí no caso, se ele for dominante, a criança que vai nascer é homem. Mas isso a gente deixa mais para frente, que a gente vai ver mais detalhado. Se compor o X da mulher e o X do homem, então no caso aí nasce outra mulher. Então a probabilidade é de ter mais mulheres no mundo do que homem, né? Porque a mulher carrega 2X, o homem XY. Então a quantidade é de 25% contra 75%, se a gente for falar matematicamente, né? Então 3x contra um Y. O Y é que determina o homem. O X determina mulher, certo? Mas não significa que só vai nascer 25% do homem. Isso daí mostra que a maioria das pessoas no planeta vai chegar a um certo ponto que vai ser mais mulheres do que homem. Aí vem a temperatura, vem as condições ambientais, vem essa questão de dominância e recessividade para nascer, no caso, um homem ou uma mulher, certo? Então tem todos esses fatores ainda, ok? Não é porque tem um homem, mas o homem, o que é ser homem dominante? É porque todos os alelos dele é dominante em relação às mulheres. Aí a gente vai ver bem detalhadamente em genética. O que é ser recessivo? É aquele que se esconde, que se contrai. Como é que eu posso perceber isso na natureza? Através da cor da pele, né? Através do tamanho, certo? Então eu posso saber se a pessoa é dominante ou recessiva, ok? Mas a gente vai deixar esse papo lá para o terceiro ano, ok? Então, ó, eu quero que vocês entendam isso. E onde é que está esse cromossomo? Dentro do nucleolo, lá no núcleo, certo? Daquele ovo da galinha, que fica essas informações genéticas, certo? Aí tem o chamada fita de DNA, e ligando essa fita, quando ela precisa se duplicar, vem aquele RNA que eu mostrei no slide anterior, tá certo? Aí esse material aqui, que está aqui dentro, que é a uracila, timina, guanina, é um código genético, é o que vai dar as tuas características genéticas, que vai informar se você tem doença ou não, que vai dar os traços da cor dos teus olhos, da tua boca, do formato e tudo, certo? Então, isso aqui, essas substâncias, é conhecida como gene, certo? É o famoso material genético, né? Quando vai fazer o exame de DNA, por que se faz o exame de DNA? Porque pega essas sequências genéticas e comparam com o do pai e com o da mãe. E aí você descobre se você é filho ou não daquela pessoa, tá certo? Vamos passar para frente, porque
E aí ela está inserida tanto na célula animal como vegetal, tá certo? Então eu agradeço a presença de todos, porque o meu vídeo já está estendido. Na próxima aula a gente faz a correção final, tá certo, meu povo? Então faça as atividades, porque também vai ser contabilizada junto com a média do quarto período, tá certo? Então eu agradeço desde já. Tenha um bom final de semana e um excelente começo de semana. Que Deus abençoe. Semana que vem é correção. Agradeço todos que estavam aqui presentes e na próxima aula a gente continua. Não deixem de fazer as atividades. Um abraço, um beijo a todos. Fiquem com Deus, meu povo.